Saudação para quem está aí do outro lado, daqui quem fala é Cola Tremura. Antes de mais nada, vou te pedir, meu irmão, angolano, você que vive num país que apareceu 32 ambulâncias, é o seguinte, eu não peço muito. Me segue no Facebook para nós atingir a meta de 40 mil seguidores no mês de agosto. Se você tem preguiça, me segue no YouTube para nós atingir a meta de 10 mil seguidores em agosto. Não é mal. Eu estava aqui a pensar, meu irmão, nós estamos a sofrer muito. Quem me deu essa ideia é o Mário Pior. É o seguinte, o governo cria concurso público para nós testar para entrar na faculdade. Cria concurso público. Por vezes no ensino médio. Faz concurso público. Depois de você se licenciar, para você começar a trabalhar. Se você prestar atenção, vai dar conta que a tua vida é concorrer nos concursos públicos. Depois já vem você a prova. Depois te metem aí só para você entrar, meu irmão. E eu estava aqui a pensar, tipo, nada num bom beliche verde, beliche da esperança. E o Mário Pierre que me deu também essa ideia. Já paraste para pensar se o governo também nós criar um concurso público para o governo? Por exemplo, quer ser deputado, concurso público do deputado Lagará é. Ah não, deputado representa a população. O que é a população? Qual é a população total de Angola? Ah não. Cala a boca, o que é a população? Quais são os teus objetivos para defender a população? Agarrar no ministro, porque o ministro só não lhe põe, não, ministro da cultura, ministro da água, da luz, ministro, pô, aqui também tem boi de ministro, fazer mesmo boi de questões, um questionário, fala as quantas línguas, lhe pôr matemática, limite, derivada, para nós ver se o ministro também bate. Agarrar no governador, quer ser governador? Tá bem, senta aí. Quantos soba existem nessa província? Qual é o maior rio dessa província? Qual é o maior feiticeiro dessa província? Ele, não, eu estava só na Alemanha a estudar, cala a boca. Então não vai ser governador aqui. Porque os funcionários, ou esses cotas políticos também deviam fazer concurso. Não é mal, e do nada o cota está a dormir, lhe exoneram quando acordar, lhe nomearam no outro sítio, não faz nenhum concurso. Nós toda hora se matar no concurso, o nome passa aí, às vezes teu nome entrou, às vezes ministro te falta respeito. Agarrar não, Beto Cangamba, não, ministro da juventude, o empresário da juventude, cala a boca, Cangamba. Juventude é o quê? O que é empresa? Qual foi a primeira empresa da Angola? E falando, você como empresário da juventude, está aqui no nosso país, se bate bem, o que é Angola? Ele já não, Angola é um país grande e rico e maravilhoso. Essa resposta é do livro. Cria a tua resposta. Agarrar nesses cotas que estão a simular, não, quero ser governador. Vamos criar um caso aí. Imagina que você tem um orçamento de 6 milhões. Faça, com base nesse orçamento, faça a distribuição do dinheiro na tua população. Agarrar nos deputados, vocês como estão armados que representam o povo, quais são os pontos que vocês querem defender, quais são os maiores problemas desse povo. Só assim vamos mesmo ter pessoa no lugar certo, porque tem pessoas que são dele também ser deputado, só que não conhecem ninguém que é político, são dele ser governador, meu irmão. Então vamos pôr também concurso público, não é só não. Desgraçado é que faz concurso público, político também tem que fazer, faz concurso público, quer ser presidente, concorre no concurso público. Aqui não há nada não, votar é concurso público, denota. Quer ser administrador, concurso público. Mas é para vou bazambora ainda, daqui a pouco vão querer se não, quer fazer vídeo concurso público. Não esquece, curta o vídeo. Mário Pior é que deu a ideia.